Ainda quando falamos de direito à prova, o direito à produção da prova, né? Temos que mencionar que no processo nem todo fato merece ser provado, tá? Nem tudo dentro do processo ele é passível de produção de provas, tá? O 374 do CPC, ele nos diz os fatos que não dependem de prova, né? Que seriam então, nos termos aqui do 374, diz assim: não dependem de prova os fatos. Inciso 1. Notórios. Fatos notórios são aqueles então de conhecimento geral, né, pessoal? Que todos têm conhecimento, inclusive chega ao conhecimento do próprio julgador, né? Então é de conhecimento de toda a comunidade em geral. Esses fatos que são notórios não dependem de produção de provas, tá? Dado o seu amplo conhecimento por todos, né? A certeza quanto à sua ocorrência, né? Quanto outra questão aí que envolve o 374, ou melhor, fatos que não dependem de prova também são o que diz aqui o inciso 2, afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, tá? Então, fatos que são confessados dentro do processo não dependem de produção de provas, não há necessidade de se produzir uma prova a respeito de um fato em que já houve confissão pela parte contrária, certo? Depois, diz o inciso 3, que também não dependem de prova, os fatos admitidos no processo como incontroversos, né? Os fatos, ou seja, que não há controvérsia, tá? Em que ambas as partes estão mencionando a mesma versão do fato, tá? Então, esses fatos aí onde não incide, onde não ocorre uma controvérsia, esses fatos que são não controversos, né, incontroversos, esses fatos também não precisam de provas, tá? Fatos que precisam ser provados é aquele em que as partes estão divergindo, elas estabelecem ali, com relação à versão do fato, uma controvérsia a respeito do modo pelo qual aquele fato ocorreu, certo? E também o 374 diz que não depende de prova, nos termos do inciso 4, né, os fatos em que sobre ele milita aquela presunção legal da existência ou da veracidade do fato, tá? Então, as hipóteses ali em que a parte deixa de contestar um fato, né, e que aí surge a aplicação da presunção legal da veracidade do fato alegado pela parte contrária. Tá? Então essas hipóteses do 2, 3 e 4, elas estão até diretamente ligadas, né? Fatos que são confessados expressamente, não depende de provas, porque serão incontroversos, né? Fatos onde, embora não haja uma confissão expressa, a parte não controverte, ela não diverge, ela não vai insurgir contra aquele fato alegado, né? Então, não havendo controvérsia, esse fato também não depende de prova. E o fato sobre o qual milita a presunção legal de veracidade é quando há uma espécie de confissão ficta, é quando o fato não se torna controverso, né? Porque a parte deixou de apresentar uma resposta tempestiva, deixou de refutar de maneira pontual aquele fato alegado. Tá? E aí passa a militar, passa a incidir aquela presunção de existência e veracidade do fato alegado. Tá? Então, essas hipóteses do 374, 2, 3 e 4 estão diretamente ligadas, mas fecham todo o rol de situações em que o fato não depende de prova. Tá? Então, produção de prova sobre um fato notório, sobre um fato incontroverso, né, sobre um fato confessado pela parte contrária seria inútil, seria perder tempo, né, produzindo prova a respeito de uma matéria que não a respeito de um fato, de uma matéria que não se faz necessário provar, dadas as circunstâncias daquele fato não haver ali controvérsia entre as partes, né, dele ser de conhecimento de todos de maneira geral, ok? Outro dispositivo que temos que analisar é o 369 do CPC, né? O 369 fala desse direito também à produção das provas, né? O 369 menciona assim, ó: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Tá? Então, o que o 369 vem repetir é o que a Constituição nos garante, o direito fundamental à produção de provas, né? Que produção de provas? De todos os meios legais previstos no CPC, né? Ou seja, meios típicos de prova, porque foram tipificados em lei, como seria a prova pericial, a prova documental, a prova testemunhal, a outra modalidade de prova oral, que seria o depoimento pessoal, a confissão, né, que embora não seja uma modalidade de prova propriamente dita, mas acaba implicando da desnecessidade de produção de outras provas, né? Então, é possível também a utilização do instituto da confissão a fim de não haver necessidade de se provar fatos confessados, tá? Da mesma forma, é meio típico a inspeção judicial, a ata notarial, né? Todos eles têm assento no CPC. E nos termos do 369, é direito das partes em litígio empregar todos esses meios legais de prova, né? Além disso, não apenas os meios legais, os meios típicos, mas também os meios atípicos, o que o código denomina de meios moralmente legítimos, né? Aqueles meios de prova moralmente legítimos, que não estão especificados no CPC, tá? Meio de prova moralmente legítimo seria, por exemplo, a constatação feita pelos oficiais de justiça, tá? Que é uma forma atípica, não tem assento no código, mas é comumente utilizada pelos juízes na prática. Tá? Então não é nem a inspeção judicial, não é o juiz indo in loco, né, a campo para inspecionar pessoas e coisas, mas ele determina através da diligência do oficial de justiça que o oficial de justiça vá a campo fazer essa constatação. Né? Então é um meio atípico, porém moralmente legítimo e desse modo aceito pelo ordenamento jurídico, nosso ordenamento jurídico, nos termos aqui do 369, que prevê o direito da parte de empregar os meios legítimos, os meios legais e os moralmente legítimos na demonstração dos fatos alegados, né? Que é para isso que a prova é produzida, né? Ela é produzida, essas modalidades de prova, né, legais ou legítimas, visando o quê? Visando demonstrar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, no caso do autor, ou a defesa, no caso do réu, e, consequentemente, podendo aí influenciar na convicção do juiz, influenciar numa decisão a ser proferida pelo juiz diante do seu convencimento, ok? Com relação à prova, uma questão interessante que cumpre-nos aqui mencionar diz respeito à possibilidade de utilização no processo, né, das chamadas provas ilícitas. E aí então nós não estamos falando de meios legítimos, mas de meios ilegítimos, né, de meios ilícitos, porque ofendem aí o ordenamento jurídico. Tá? Então, com relação aos meios ilícitos, né, ilegítimos para a produção de uma prova, temos que mencionar que prova ilícita é prova produzida com ofensa ao ordenamento jurídico. Então ela é obtida de forma antijurídica, né, de forma contrária ao ordenamento jurídico. Essas provas ilícitas, elas não são admitidas no processo. Né? Isso também é um direito, ou melhor, uma garantia fundamental dos litigantes, né? Daqueles que estão numa relação jurídica processual, né? Que impede então o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, o emprego nos processos, seja judiciais, administrativos, de provas obtidas de maneira antijurídica, de maneira ilícita, com ofensa ao ordenamento jurídico do Estado, né? E essas provas ilícitas, portanto, elas não são admitidas no processo e não devem surtir efeitos no processo, né? Ela, na verdade, ela não produz efeito algum. A própria prova ilícita, ela é tida como uma prova nula, uma prova não dotada de eficácia jurídica dentro do processo. Tá? Então, nós temos que destacar que a existência de uma prova ilícita dentro de um processo,
tá? Ela tendo sido anexada, tendo sido produzida, né, pela parte e acostada ao processo, essa prova ilícita ela não leva à nulidade do processo, ela leva apenas à nulidade da prova. É a prova ilícita que é imprestável, é a prova ilícita que não servirá e não surtirá nenhum efeito dentro do processo, tá? Porém, o processo não é nulo, o processo se mantém válido, mesmo havendo uma prova ilícita. O que é possível anular são as consequências jurídicas geradas dentro do processo a partir dessa prova ilícita, a partir dessa prova que padece de nulidade, tá? Mas isso a gente comenta então agora na sequência, tá? Prova ilícita, portanto, não leva à nulidade do processo, mas sim nulidade apenas da prova, né, e dos atos subsequentes gerados, advindos daquela prova ilícita. Tá? Exemplo de prova ilícita, vamos imaginar provas obtidas por meio de tortura, né, pessoal? Fez-se lá um processo de empregou-se uma tortura à pessoa para que a pessoa assinasse um contrato, para que a pessoa manifestasse alguma declaração que pudesse ser utilizada no processo a fim de comprovar um fato, tá? Então essas provas elas já nascem nulas, né? Elas já são, em razão da ofensa ao ordenamento jurídico, elas por serem antijurídica, elas já nascem padecendo de nulidade, né? Não surtindo efeitos. Outro exemplo, se a gente poderia pensar numa quebra de sigilo bancário, ou quebra de sigilo telefônico ou fiscal sem uma autorização judicial, né? A gente sabe que nós temos proteção a esses dados em razão do nosso direito à privacidade dos dados, né, bancários, telefônicos, registros telefônicos e fiscais, né? E qualquer quebra de sigilo deve ser autorizada pelo juiz para que seja legal, né? E uma possível quebra de sigilo bancário, telefônico ou fiscal sem uma autorização legal, sem uma ordem do juiz, é uma prova obtida de maneira ilícita. Ofende a lei que exige uma autorização judicial para esse tipo de quebra de informações, né? De acesso a esses dados, a essas informações da parte. Tá? Então, nesse caso, essa prova seria também considerada uma prova ilícita. Quando os dados bancários, né, as ligações telefônicas ou os dados fiscais, eles ingressam no processo sem uma autorização judicial, sem respeitar o ordenamento jurídico, ok? Com relação a isso, volto no próximo vídeo para falar um pouquinho da posição do STF, da crítica da doutrina e da evolução desse entendimento quanto ao emprego de prova ilícita nos processos civis.